pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E hoje eu vou levar pra vocês um vídeo de devocional, gente. Já tem um tempão que eu tô querendo fazer um vídeo de devocional aqui. Pregar mesmo a palavra de Deus, né? Falar de Deus, o que tá acontecendo comigo nesse tempo, né? E o que eu tenho observado nos meus tempos com Deus, né? Então, esse tempo é pra gente, né, ler a palavra e ministrar o seu coração, o que Deus falou comigo. Então, estou lendo Tiago, né? Os livros de Tiago na Bíblia aí. Se você tem uma Bíblia aí, se quiser acompanhar comigo, só pegar a sua Bíblia. E antes de eu começar aqui, eu queria compartilhar com vocês algo que tocou meu coração. Algo que está falando muito ao meu coração nesse tempo, né? Para quem não sabe, estou aqui de férias, não de férias, mas estou de férias com meu marido aqui na casa da minha sogra em Vitória, né? E assim, eu fico observando muito, sabe, como está sendo as minhas atitudes, né, nesse tempo, né, quando a gente está de férias, qual que é as nossas atitudes. E através disso, quando eu busco, né, quando eu busco por ir mais além com Deus, eu tento ir mais fundo possível, sabe? Eu não sou ninguém mostrando aqui, falando com vocês, eu não sou nada. Eu simplesmente faço meu tempo com Deus, eu leio a Bíblia e Deus fala comigo, né? Como Deus pode falar com você também através da sua leitura bíblica, através do seu devocional, todos os dias que você tiver um tempo com Ele. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso. Então, Deus fala comigo. Aí eu, nesse tempo, o que eu comecei a enxergar? Aí, eu lendo a palavra, né, de Tiago, a gente está tendo um tempo de leitura bíblica na nossa igreja, né, e a gente está em Tiago, né, e aí eu comecei a observar umas coisas que estavam acontecendo comigo através dessa leitura. E aí eu comecei a observar, tem duas perguntas, né? Vai falar muito mais, esse texto fala muito mais, Tiago capítulo 1 fala muito mais sobre provas e tentações, né? E como a gente deve ter postura, né? Como a gente deve ter postura nesse tempo e tudo mais e tal. E lá ensina tudo que a gente precisa. E aí eu fui lendo esse texto, fazendo várias afirmações, várias perguntas na minha cabeça. Veio duas perguntas muito top, né, que eu vou falar para vocês. A primeira pergunta é: como ser aprovado por Deus? Como ser aprovado por Deus? A Bíblia diz para a gente buscar ser aprovado por Deus. Deus precisa nos aprovar de tantas coisas. Como é buscar ser aprovado por Deus? A segunda pergunta é: como continuar firme em Deus? Hoje em dia é o que mais a gente pede para Deus, pra gente não desfocar, pra gente não tirar a nossa, sabe, sair o foco, pra gente não tirar o foco de Deus, né? Então, assim, hoje em dia, se você for reparar, o mundo que a gente tá hoje, o que tá acontecendo hoje em dia, no mundo inteiro, gente, o que mais tem acontecido é o povo perdendo o foco total, perdendo a essência de Deus, né? E assim, mesmo a gente, por exemplo, já tem um tempo já que eu não tô indo nos cultos, na igreja e tudo mais, um desabafo aqui com vocês. E assim, eu comecei a me observar. Como que é que está a minha intensidade com Deus? O que está acontecendo dentro do meu coração? O que eu tenho que fazer para ficar mais firme com Deus? O que eu tenho que fazer, sabe? É óbvio que a gente tem que sair das distrações, né? Isso veio do nosso pastor, teve uma reunião com a gente, falou sobre isso, sobre distração também. E aí isso ficou na minha cabeça. Falei, gente, a gente está distraído com tudo, né? E através da leitura de Tiago, capítulo 1, eu tirei 5 pontos que eu vou compartilhar aqui com vocês. 5 pontos que mexeu muito ao meu coração e eu quero gravar aqui, eu quero falar isso para vocês. O primeiro ponto é: sejam maduros e íntegros, transparentes, tendo postura. Por que eu falo isso? Porque no versículo 4, eu vou ler aqui, a Bíblia que eu peguei aqui, já separei. O versículo 4 fala assim, eu vou ler do 2 ao 4, tá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova
da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse é o ponto, né? Vai até o versículo 4. Então, o versículo 4 fala muito sobre seja maduro e íntegro. Gente, buscar por maturidade espiritual, buscar ser íntegro diante de Deus, igual, por exemplo, eu não estou na igreja, tem um tempão que eu não estou na igreja. Tipo assim, não porque eu não quero, é por causa que veio a pandemia, eu fiquei grávida, eu ganhei a Manu tem pouco tempo, a Manu tem 2 meses. Então eu fiquei mais em casa, eu fiquei mais me resguardando, porque lá a igreja é cheia, né? Quantidade legal de pessoas, mas mais regrados e tudo mais. Mas o caso é, se não é como fala? Se não é pra acumular gente do nosso lado, né? Se não é pra aglomerar, o que a gente faz? A gente fica em casa. Então foi o que eu fiz, foi uma escolha minha. E também obedecendo também o que Deus tem falado no meu coração para não ficar mais quieto em casa. Então, se eu obedeci, então eu tenho que cumprir. E o caso é o seguinte, gente. Se eu tô em casa, se eu não tô indo nos cultos, o que eu tenho feito nesse tempo? A minha maturidade em si, se for observar, eu busco ser maduro o tempo inteiro, né? Eu sou falha, eu sou pecadora, eu não sou perfeita de jeito nenhum. Eu erro, eu peco, eu xingo, fico nervosa, tô ansiosa, eu sou ansiosa. Então, assim, não é uma coisa que, né, a gente é humano, a gente erra, né? Enfim. Então, pra gente ser maduro e íntegro, gente, a gente precisa pensar bastante. Observar nossas atitudes, né? Tendo postura. Qual que é a minha postura diante disso? Né? Muitas vezes a gente perde o foco demais das coisas. A nossa maturidade, a gente precisa estar focada em Deus. Minha maturidade não pode estar focada na minha carne, nas coisas que eu gosto. Minha maturidade tem que estar focada em Deus, tem que estar focada nele, o que Ele quer de mim, o que Ele precisa de mim, o que Ele, tipo assim, o que eu preciso dele, tipo, buscar nele o que eu necessito. É Ele que me completa, sabe? Então, assim, eu já sei disso. Se eu sei disso, isso é uma maturidade. Se eu sei disso, eu sei buscar a fonte. A fonte é Jesus, a fonte Ele é a fonte da vida. É Ele que nos traz água, Ele que nos dá tudo para nós. Então, para a gente ser maduro e íntegro diante de Deus, a gente precisa entender onde você busca a sua maturidade, por onde você começa a ter uma mudança de postura, sabe? A gente busca, às vezes, se espelhar em alguém, se espelhar no pastor, se espelhar no líder, se espelhar em alguém. Mas a gente esquece que o maior exemplo que a gente tem é Jesus. É Ele que a gente deve seguir, é Ele que a gente deve imitar, é Ele que a gente deve falar tudo que a gente precisa, é Ele que a gente devia conversar, é Ele que sabe todos os nossos problemas, é Ele que conhece o seu coração, o meu coração, Ele conhece o que necessitamos. Então, se a gente não tem a maturidade suficiente de chegar, fazer seu tempo com Deus, de se entregar para Ele todos os dias, consagrar a sua vida, a sua família, tudo que você tem, como que a gente vai buscar maturidade com Deus, sabe? Essas duas perguntas que eu fiz no começo, como continuar firme com Deus, gente, é o que a gente precisa nesse tempo, sabe? Esse devocional, eu falo que foi um dos devocionais que eu fiquei assim, ó, pra me gravar ele, ó. Já tem umas 2 semanas que eu tô tentando gravar esse devocional e, ó, não é que, tipo, o tempo eu, sei lá, eu não tava preparada, porque eu precisava buscar isso em mim. Eu tava tentando achar palavras, Deus me ajuda, porque eu tava orando muito, pedindo a Deus me ajuda pra achar uma palavra certa, sabe? Mas, enfim, quem sou eu pra falar a palavra certa? Mas é Deus que controla tudo, né? Então, buscamos então maturidade, ser íntegros diante de Deus. E praticar a palavra dele, né? Quanto mais a gente lê, a gente pratica e a gente busca mais maturidade. 2. Não tenha mente dividida. Gente, versículo 7 e 8, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Versículo 7 e 8 fala assim: Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Gente, uma pessoa instável, sabe? Uma pessoa que não tem. Ai, não sei o que eu faço, ai, será que eu faço isso? Ai, não sei o que, vai na opinião dos outros.
eu tô olhando pra mim, sabe? Eu não sou assim. Eu tenho meu foco, a fonte é Jesus. Se tem algum problema comigo mesmo, se eu tô dividida em alguma coisa, eu quero, ai, será que eu vou lá, será que eu não vou? Seja seu sim, seu não. Seja seu sim, sim, seja seu não, não. Como diz a Bíblia, também fala sobre isso. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Ser seu sim, sobre seu não. É você ter uma palavra só. Entendeu? Se você fala não para uma pessoa, é não. Se você fala sim, é sim. Então, às vezes, a gente tem medo, a gente recua em falar alguma coisa para as pessoas, porque a gente fica dividida às vezes. Ah, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Ou se não, por exemplo, eu comecei a observar, tipo assim, pra mim não, eu até escrevi aqui, que eu não diga uma coisa e faça outra. Não seja dividido em suas orações ou quanto buscar o Pai. Não divide, tipo assim, busca coisas somente pra você. Busca pra você, é óbvio, mas busca, ou qual que é o foco disso? Por que você está buscando isso? Pra quê? Por quem? Entendeu? Você tem que entender que tudo é para Jesus. A sua vida inteira é tudo para Jesus. Tem gente que fala, Marcela, mas eu não sou cristã, eu sou católica, ou eu sou de outra religião e tal, e não entendo o que você está falando. Olha, uma coisa é certa, a nossa vida é para Ele, sabe? Por quê? Porque Ele morreu por nós. A gente precisa entender quem é Jesus de verdade. Jesus morreu por nós. A gente precisa entender isso, colocar na nossa mente. Jesus morreu por nós. O que a gente deve ter? O que a gente está fazendo por Ele? Ah, eu quero ou não quero ir na igreja? Ah, será que eu vou na igreja? Eu já não sei. Tem gente que fala isso, só que eu decidi não ir por obediência ao que estão falando sobre a Covid, mas eu falei assim, Deus, eu estou indo pela sua obediência, porque você falou comigo para mim não. Agora tem gente que fala assim, eu vou porque eu tenho que agradar alguém. Eu vou porque se eu não for, o povo me xingar. Não, gente, seja seu sim, seja seu não. Se Deus falou pra você não ir, não vá. E eu faço, tipo assim, às vezes a gente faz, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito impulsiva. Tipo assim, às vezes eu falo coisas sem pensar. E isso eu preciso trabalhar muito no meu coração. Então eu preciso entender, pra mim não ter a mente dividida. Chegou alguma coisa. Então, ignore. Tipo assim, não ore só pedindo algo pra você. Ore sempre pensando em coisas que Deus tem falado pra você, sabe? Peraí, gente. E continuando, desculpa aí. Mas não seja inconstante diante de Deus. Sabe? Sempre separa um tempo com Deus. Separa um tempo com Deus. Fala com Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Minha mente está dividida, às vezes eu quero o mundo, às vezes eu quero o Senhor. Às vezes eu sinto sua falta, às vezes eu não sinto. Às vezes eu gosto de ficar lá no mundão, eu gosto de escutar, eu gosto de ver Netflix, mas eu quero ler a Bíblia. É isso que eu tô falando, sabe? Esse é o ponto-chave. Essa é a parte de mente dividida. Gente, não tenha mente dividida. Deus, Ele está testando. A palavra desse contexto geral é como buscar ser aprovado por Deus. Como você quer buscar ser aprovado por Deus. Como você está buscando, sabe? Então, esse é o segundo ponto. Eu vou ser bem rápido aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Mas, gente, reflita nessa frase. Sua escolha vai refletir o seu futuro. Cuidado com as suas escolhas. Esse é o terceiro ponto. Cuidado com as suas escolhas. A sua escolha vai refletir o seu futuro. O que você está plantando hoje? No versículo 14 fala assim, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Olha, a gente é tentado o tempo todo. Nosso pecado, tem vezes que nos domina. Mas se a gente não tem uma escolha certa, como eu falei anteriormente, seja seu sim, seja seu não, algo vai mudar dentro de nós. E a gente precisa prestar atenção nisso. O versículo 15 fala, então esse desejo, tendo concebido,
dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Se você está alimentando o pecado, quanto mais você alimenta o pecado, mais as suas escolhas vão se perdendo para o mundo. Mas se você matar o seu pecado de fome, mata o seu pecado de fome. Não faça o que você quer. Deixa o seu eu de lado e faça o que Deus está pedindo para você fazer. Às vezes a gente esquece que tem uma voz que fala conosco, que Deus, o Espírito Santo fala conosco. A gente esquece, a gente coloca só o nosso eu na frente. A gente precisa observar isso, porque não é através das nossas escolhas, é através das nossas escolhas que nosso futuro vai estar lá na frente, sabe? A gente precisa entender que, ó, cada um de nós é levado a pecar. Cada um de nós é levado a pecar. Todo mundo peca, gente. Todo mundo, eu peco demais. Então, se eu escolher pecar toda hora, eu estou alimentando o meu pecado. Eu estou alimentando aquilo que eu mais desejo, o que eu mais gosto, o que eu mais necessito. O que eu mais necessito, gente? O que eu mais necessito? Então, assim, a gente é falho mesmo, mas Deus quer que a gente nos arrependa dos nossos maus desejos. Deus quer que a gente se arrependa da gente não fazer aquilo que a gente mais gosta. A gente precisa falar não para algumas coisas. É falar não mesmo que doa, mas falar não para algumas coisas. E eu aprendi a falar não para muitas coisas. Não quero. Não posso. Não faço isso, porque Deus não quer. Porque não vai ser bom para mim. Porque Deus não vai permitir isso. Aí a gente tem que pensar sempre nessa pergunta: será o que Jesus faria no meu lugar? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou para aquele lugar? Será que Jesus ia lá? Tipo assim, é escolha. Cada um faz a sua escolha. Eu escolhi não beber mais. Eu escolhi não fumar mais. Eu escolhi não usar droga mais. Eu escolhi não sair para outros lugares que não é legal, sabe? Que não é legal. Então eu comecei a observar essas coisas. Eu comecei a entender que se eu falar não para o meu pecado, eu vou conseguir dominá-lo. Então você consegue dominar o seu pecado. Você fala, não, eu não quero. Olha, Marcelo, igual eu preciso parar com a minha ansiedade. Se eu ficar ansiosa demais, eu preciso parar com isso. Então, eu preciso trabalhar isso dentro de mim ainda. A ansiedade às vezes domina na minha mente. Minha mente fica dominante às vezes por causa disso. Então, a gente precisa esquecer isso. Eu preciso esquecer e colocar mesmo as minhas escolhas na frente de Deus. Deus, olha, eu te entrego as minhas escolhas. Eu não quero mais fazer parte disso. Amém? Esteja sempre vigiando e orando, gente. Esteja sempre vigiando e orando as suas escolhas, porque a gente é falho, a gente erra mesmo. Mas através das nossas escolhas é que a gente determina o nosso futuro. É o que você planta hoje, é o que você colhe amanhã. Então, cuidado com o que você está plantando hoje. Eu comecei a observar isso na minha vida. O que eu estou plantando hoje para eu colher amanhã? Será que eu estou fazendo coisas boas para agradar os olhos de Deus? Ou eu estou fazendo do meu jeito, do meu eu, fazendo as minhas escolhas e dane-se todo mundo, sabe? Então, que a gente não vive a iniquidade, saber que você está pecando e continua, sabe? Não viva isso. 4 ponto, penúltimo, persevere. É uma das coisas que eu mais estou fazendo nesse tempo de quarentena. Tem 1 ano que eu estou dentro de casa praticamente, 1 ano vai fazer 2, né? Que eu estou dentro de casa sem trabalhar praticamente. Então, assim, eu estou simplesmente sem trabalhar. Meu trabalho fechou, abre, fecha, e mesmo assim, graças a Deus, eu estou aqui, né? Graças a Deus, eu estou aqui, mas mesmo assim, eu estou em casa. A igreja abre, fecha, eu estou em casa, sabe? Se eu não tivesse agarrado com Deus, gente, já teria desistido de tudo e de todos. E falando, dane-se, não tô nem aí. Não é assim que se faz. Ah, não tô nem aí, eu já não tô na igreja mesmo, o que tem? Ah, não vou participar de célula nenhum, não. Ah, pra quê? Deus fala tanto comigo isso que tem hora que eu não quero. Tem hora que, sério, sinceramente, cansei. Mas não é isso que Deus quer pra mim. É pra me perseverar. No versículo 12 fala assim, eu escrevi aqui: feliz é o homem que persevera na provação,
porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Gente, reflita nisso, sabe? Reflita. Então, persevere sempre orando, buscando a Deus. E os 5 pontos para acabar. O quinto ponto. Pratique a palavra e aprenda a ouvir a voz de Deus. Versículo 19 fala assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, portanto, versículo 21, portanto, alinhe-se com toda a impureza moral da maldade e prevalece. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Versículo 22. Então, galera, a verdadeira religião é tempos difíceis temos. Tempos difíceis temos. A gente precisa buscar somente a voz de Deus. Amém? Obrigada por você ter assistido.